Olá, eu sou a Lauranita e eu estou fazendo esse vídeo como parte da obtenção de nota da matéria Estrutura de Dados do professor Fernando do IF Goiano. A atividade é sobre o problema de Jósefos. Vou ler o enunciado para vocês. Imagine uma roda de 20 pessoas enumeradas de 1 a 20 no sentido horário. Cada pessoa possui nome, telefone, endereço e CPF. Começando com a pessoa de número 1, percorra a roda no sentido horário e elimine cada enésima pessoa escolhida aleatoriamente enquanto a roda tiver uma ou mais pessoas. Qual é o número da pessoa sobrevivente que ainda está na lista? Eu ainda fiz um código que, além de mostrar o número da pessoa sobrevivente, vai nos dar então todos os dados da pessoa, o nome, o telefone, endereço e CPF. Podem ver aqui que eu tenho duas classes. A minha classe principal, chamada de problema de Jósefos, onde eu vou chamar todos os métodos e fazer então acontecer, todo o programa. Eu vou aqui colocar também a caixinha de pergunta para o meu usuário colocar o número de M, que cada pessoa será eliminada a cada enésima. Então, esse M aqui vai ser o meu usuário que vai escolher. Se ele quiser rodar o programa várias vezes, colocando o número de N diferente para ver o resultado, ele vai poder fazer isso. Então, na nossa classe auxiliar aqui, de pessoas, eu tenho a lista de todas as 20 pessoas que o enunciado pede, com todos os seus dados, nome, telefone, endereço e CPF, mais os métodos para fazer tudo funcionar. E agora eu vou explicar para vocês de forma mais detalhada. Na minha classe principal, então, a classe Problema de Jósefos, onde nós temos o main, começamos com a nossa instância, Vamos criar uma instância para poder fazer a ligação entre essas duas classes, porque a classe pessoas é que contém as informações das pessoas envolvidas no problema, e nós vamos precisar pegar vários métodos desta classe aqui. Então, é assim que a gente consegue instanciar e utilizar nessa classe os métodos que estão nessa outra classe. A partir disso, nós vamos solicitar com o JOptionPane, vamos criar uma caixa de diálogo com a mensagem digite o valor de M. E aqui é que nós vamos receber o nosso valor de M. O nosso usuário vai escrever o valor de M, clicar em OK e o nosso programa vai armazenar isto. A partir daí, nós vamos chamar o método encontrar sobrevivente, que é da instância pessoa, E vamos então passar esse valor de M que nós pegamos do usuário. Depois disso, vai ter então esse loop for aqui, e com esse loop vai ser percorrida a lista de pessoas para encontrar a pessoa sobrevivente com base no número retornado pelo método encontrar sobrevivente, tá? Então, pode ver aqui que temos o getListaPessoas, que a gente vai poder acessar a lista de pessoas, getNúmero para pegar o número da pessoa. Quando o número da pessoa for igual ao número do sobrevivente, aí a gente vai ter a nossa resposta e vai parar esse for. Depois disso, vai ter a nossa exibição de dados da pessoa sobrevivente, e que são, o número, então, número da pessoa, nome, telefone, endereço e CPF. E eles vão ser, então, armazenados numa mensagem. E é aqui nessa última linha que chamamos novamente o JOptionPane para poder mostrar essa mensagem para o usuário com todos os dados da pessoa sobrevivente. Vamos então agora à classe auxiliar chamada pessoas. O construtor da classe pessoas vai ser o responsável por inicializar a lista de pessoas com informações de exemplo. Então, são criadas instâncias de pessoas.pessoa e adicionadas à lista. Então, aqui, pessoas e pessoa, tá? Então, é aqui que eu coloquei todas as minhas 20 pessoas. Depois disso, a gente tem, então, o nosso método getListaDePessoas, esta linha aqui do código. Este método vai permitir acessar a lista de pessoas de fora da classe, que é o que usamos aqui, getListPessoas. Depois, fizemos, então, o método encontrar sobrevivente, esse aqui.
E ele vai receber, então, o valor de M, né, como entrada, e encontrar a pessoa sobrevivente com base nesse valor. Como é que esse método funciona? Ele vai inicializar com um int no valor de n, que é o tamanho da minha lista. Eu coloquei n aqui e não 20, porque se futuramente eu quiser fazer uma lista com mais ou menos pessoas, eu só vou precisar mudar essa parte do código. Aqui embaixo eu não precisaria mexer em mais nada. Então, achei mais interessante deixar como n do que colocar 20. Inicializa, então, o índice como 0, zerado. Enquanto tiver mais de uma pessoa na lista, ou seja, enquanto o meu n for maior do que 1, vamos calcular o próximo índice a ser removido usando a fórmula índice mais m menos 1. E aqui, porcentagemzinha, né? O método, o operador, e n. Por que eu fiz isso? Porque isso vai garantir que o nosso índice não vai ultrapassar, então, o nosso tamanho da lista. Senão, daria um erro, né? E no final, a gente vai diminuir uma pessoa, né, um n, para refletir a remoção da pessoa. Então, n menos n, n menos menos, para mostrar que foi diminuída uma pessoa dessa lista, que ela foi retirada. E aí, vai retornar, então, apenas um número, uma pessoa, que é a pessoa que sobreviveu. Essa classezinha aqui, pessoa, que eu criei aqui embaixo, ela é usada para representar uma pessoa com os atributos, que no caso são número, nome, telefone, endereço e CPF. Por que isso tá como privado, né? Porque é mais seguro você manter esses dados aqui iniciais como privado. Eu anotei aqui 5 razões pelas quais é uma boa prática manter esses principais atributos aqui privados. Primeiro, encapsulamento. Tornar os atributos privados e fornecer métodos públicos para acessá-los permite que você mantenha o controle sobre como todos os dados são modificados e acessados. Isso vai ajudar a evitar que os dados sejam alterados de maneira inadequada. Segundo, proteção dos dados. A privacidade do dado é essencial. Então, quando os atributos são privados, somente os métodos internos da classe vão poder modificá-los, o que vai garantir que os dados permaneçam consistentes. Terceiro, manutenção. Se você precisar fazer uma alteração na forma como os dados são armazenados internamente na classe, manter os atributos privados permite que você faça essas alterações sem afetar o código externo que usa a classe. Quarto, validação de dados. Quando você fornece métodos, pode adicionar lógica de validação aos dados antes de permitir que sejam definidos. Isso é útil para garantir que os dados estejam corretos e válidos. E quinto, reutilização e extensibilidade. Manter os atributos privados facilita a reutilização da classe em outros contextos e torna a classe mais extensível, pois você pode controlar o acesso aos atributos e adicionar comportamentos personalizados se necessário. Então, é possível fazer ficar tudo público, mas é mais indicado manter como privado por todos esses detalhes. Então, a classe pessoa, ela é usada para armazenar os detalhes de cada pessoa na lista de pessoas dentro da classe pessoas. E cada instância dessa classe interna representa uma pessoa com suas informações associadas. Todas essas informações, né? Número, nome, telefone, endereço e CPF. O número, então, ele vai armazenar, obviamente, o número único que vai identificar cada pessoa, que torna possível a gente fazer esse sorteio do número de 1 a 20. Então, cada pessoa tem que ter o seu próprio número. E é um número inteiro, por isso aqui tá int. O nome vai armazenar, então, o nome da pessoa, que é uma cadeia de caracteres, né, string. O telefone, o endereço e o CPF, a mesma coisa, são cadeias de caracteres string. E a classe pessoa, ela possui esse construtor que é usado para criar instâncias da classe. Quando uma nova pessoa for criada, vai ser necessário fornecer os valores para todos os atributos,
ou seja, número, nome, telefone, endereço e CPF. O construtor recebe esses valores como argumentos e os atribui aos atributos correspondentes. E colocar todos aqui é para permitir que, se a pessoa quiser criar, né, colocar outra pessoa na lista, obrigatoriamente tem que ter todos esses dados aqui, senão vai dar erro, porque todos aqui da lista obedecem esses dados, né? Primeiro o número, depois o nome da pessoa, o telefone, o endereço e o CPF. E aqui embaixo é bem simples e bem intuitivo, tá? O get significa pegar. Então, o public int get número significa que nós vamos pegar o número e que ele é inteiro. Então, vai retornar aqui o nosso número. Embaixo, todos os outros é a mesma coisa, só que em vez de ser int, por não serem números inteiros, vai ser string, porque são caracteres. Então, aqui a gente vai pegar o nome, get nome, nós vamos retornar o nome, pegar o nome. Em get telefone, nós vamos pegar e retornar o telefone. Get endereço, nós vamos pegar e retornar o endereço. E get CPF, nós vamos pegar e retornar o CPF. Dessa forma, temos tudo pronto para rodar. Agora eu vou mostrar para vocês na prática. Coloco aqui para rodar. Com o JOptOpen, ele abre então a janelinha. E aqui está a frase: digite o valor de M. Vou colocar 3, por exemplo. Dou OK. E ele já fez todo o cálculo e trouxe a resposta aqui para nós. A pessoa sobrevivente é de número 20. Os dados da pessoa sobrevivente são nome, Tiago, telefone, o endereço dele e o CPF dele. Vou fazer com outro número para vocês verem que vai dar um outro resultado. Vamos colocar número 105, por exemplo. Agora a pessoa sobrevivente foi a de número 17. E aqui tem os dados da pessoa sobrevivente: nome, Kênia, telefone, endereço e CPF. É isso, eu espero que vocês tenham entendido. Tivemos sucesso, né, aqui, e ele rodou muito rápido, foram necessários apenas 18 segundos. Obrigada e até mais!